E aí galera, beleza? L Tabuleiros BR para fazer um review do Biblios, jogo de Steve Finn de 2007 para 2 a 4 jogadores, média aí de 30 minutos, da editora Yellow. O jogo não tem nenhuma dependência de idioma, é um set collection com leilão. E o jogo já começa, né, com essa magnífica ideia aqui da caixa, né, como se fosse um livro e tal. Achei muito bacana esse esquema da caixa, muito bonito, né, fora a arte é muito bonita mesmo, a arte das cartas também. Então, aí o Biblios é um jogo de carta, né? Um jogo de carta de estratégia. E apesar de ter dados, não tem rolagem de dados, né? É só para marcar a pontuação e eu vou explicar como é que funciona. Deixa eu tirar a caixa daqui. E como é que funciona Biblios? Biblios, você tem que, né, colecionar as cartas e para ganhar pontos de vitória no final do jogo. E quem tiver a maioria de uma das cores, né, vai ganhar os pontos de vitória. E as cartas são divididas em 5 cores, né, que cada cor tem uma iconografia. A marrom, que são os monges, a azul, que são os pigmentos, as verdes, que são os livros sagrados, as amarelas, que são os pergaminhos, e as vermelhas, que são os livros proibidos. O que vai marcar os pontos de vitória são os dados, né? E cada dado começa com 3 pontos. E em Biblios você é um abade de um mosteiro medieval competindo com outros abades para acumular a maior biblioteca, coletando pergaminhos, né? Como eu disse, manuscritos proibidos, pigmentos e monges que vão te ajudar a criar essa biblioteca, né? A ideia dos monges é para ajudar a criar, a formar essa biblioteca. As cartas, elas, né, como eu disse, o jogo não tem nenhuma dependência de idioma, então as cartas são só imagens, né, com um número à esquerda, o símbolo da cor, né, o ícone da cor, no caso aqui o pergaminho, e uma letra na parte inferior direita da carta. Então tem uma letra aqui na parte inferior direita da carta. E como é que funciona? O jogo tem ele é dividido em 2 partes, né, 2 fases. A primeira onde são distribuídas as cartas e a segunda onde ocorre o leilão. Então você vai embaralhar as cartas, né? Vai estar embaralhando e vai formar um monte na frente na mesa, né? Vai formar um monte na mesa. E aí o primeiro jogador ele vai ter 3 opções, né? Ele vai puxar a primeira carta, vai colocar na frente, ele vai olhar obviamente a carta, ele vai pegar para ele, ou ele vai fazer um monte do leilão. Essas 2 opções você não revela a carta, né? Tanto quanto para o jogador quanto para o monte do leilão, que vai virar o monte do leilão na segunda fase do jogo, na segunda parte do jogo. Ou você coloca ela aberta para que seja distribuído no final da sua rodada. Como é que isso funciona? Então nesse caso, se eu colocar para mim, só pode ser uma carta, eu vou pegar, né, essa carta no final da rodada. Se for para o leilão, ela vai ficar para o leilão, para a segunda rodada. E se ficar aberta, o jogador, a partir do jogador da sua esquerda, pega a carta. Por exemplo, se for 4 jogadores,
você vai abrir 5 cartas. Então, uma de cada vez. Então, eu vou abrir a primeira. Tá, eu vou botar a primeira aberta. Vou abrir a segunda. Também vou botar ela aberta. Vou abrir a terceira. Também vou botar ela aberta. Então, as duas últimas sobraram para o leilão ou para mim. Então, eu vou abrir essa. Vou botar para mim e essa última para o leilão. E essas 3 cartas aqui vão ser distribuídas primeiro para o jogador à esquerda, depois para o próximo jogador e a última para o jogador à direita. Então essa é a ordem dessa primeira fase, né? Ou você bota a carta na sua frente, que é sua, que vai para sua mão, ou para o leilão, ou aberta para os outros que os outros jogadores vão pegar. Acabou de passar as cartas, passa para o segundo jogador e assim vai até acabar o deck. Né? Acabou o deck e passa para a segunda fase. Mas tem um porém aí, que são essas cartas que apareceram aqui. São as cartas de igreja. Como é que elas funcionam? É com elas que você vai, ou que você, os outros jogadores, né, vai poder aumentar ou diminuir o valor dos pontos de vitória no final do jogo. Né? Nesse caso aqui, menos um dado. Então, a pessoa que pegá-la imediatamente, né, a não ser que ela queira ficar na mão dela, mas a pessoa que pegar a carta aberta, imediatamente vai ter que diminuir em um dos dados. Né? Então, ela pode diminuir ou ela pode aumentar também. Nesse caso aqui, um dado. Ou aumentar ou diminuir também. Ela pode ter a opção ou de aumentar ou de diminuir. Então, ela pode ou aumentar ou diminuir, ou aumentar e diminuir. Um dado ou 2 dados. Tem alguns que são 2 dados também. Então, você pode aumentar ou diminuir o mesmo dado, ou aumentar ou diminuir, né, dependendo da carta, 2 dados diferentes. E tem as cartas de dinheiro, né? Que são usadas unicamente para a parte de leilão, né? Para a hora do leilão, que é com essas cartas que você compra as cartas no leilão. Então, as cartas são, né, todas as cartas são as cartas de ouro, no valor de 1 a 3. São as cartas de monge e pigmentos, né, que são as cartas marrons e azuis. São as cartas azuis e marrom. São as cartas, tem o valor de 2 a 4, né, que são os pigmentos e os monges. E as cartas de livros sagrados, pergaminhos e livros proibidos. Livros sagrados, livros proibidos e pergaminhos, que tem o valor de 1 ou 2, né? Então, eles não passam de 1 ou 2. E as cartas de igreja, que são as que eu já expliquei, né? Ou menos 1, ou mais 1, ou mais 1 ou menos 1. Você escolhe, nesse caso aí do mais 1 ou menos 1, você escolhe se você vai diminuir ou aumentar o valor. Nesse caso aqui, menos 1, 2 dados, né? Como eu expliquei, você vai poder voltar o valor de 2 dados ou de um dado 2 vezes. E as letras no final, que eu não expliquei para que servem. As letras é no caso de empate. No final do jogo, se tiver empate, o desempate é a letra, né? Quem possuir a carta mais perto da letra A, né, ganha o empate, né? É o critério de desempate. Então, beleza. Então, a primeira fase é essa, né? Você vai estar comprando as cartas dessa forma, né? Separando para você e naquelas cartas que foram separadas pelos outros jogadores, né, que vão para sua mão. E na segunda fase vai sobrar, né, a segunda parte do jogo, vai sobrar um deckzinho de leilão. E aí começa o leilão. Quando acaba o deck,
né? Quando todas as cartas são distribuídas, começa o leilão. O leilão funciona da seguinte forma: a gente vai abrir a primeira carta. O jogador da vez, na verdade, vai abrir a primeira carta e começa os lances, né? Então, cada um vai oferecer um valor, né? Geralmente começa com um mesmo, então vamos dizer que eu virei aqui, vou dar 1. Jogador esquerda 2, 3, 4, tô fora. Não quero essa carta, não quero, já tô com bastante dessa aí para contagem, essa aí 4 para mim é muito. Então, beleza, o jogador da esquerda paga 5 e aí vai até alguém, né, pegar a carta. Aí essa pessoa vai pagar, vamos dizer que ele fechou a 5. Ele vai pagar os 5, vai descartar o dinheiro e vai comprar para ele, vai para a mão dele a carta. E assim por diante. Aí passa para o jogador à esquerda e ele vai abrir a próxima carta do leilão. Então, as cartas de pigmento, monge, livros sagrados, pergaminhos e livros proibidos são pagas com dinheiro. As cartas de dinheiro são pagas com cartas. Então, você abrir o dinheiro no leilão, você vai falar, eu vou descartar uma carta, qualquer carta. Mesmo se você segurou as cartas de igreja para esse fim, né, para no leilão você poder descartar e pegar dinheiro, você pode descartar, porque elas são descartadas escondidos, né? As cartas não são reveladas quais cartas você descartou. Então, você vai falar uma carta, jogador 2, 3, 4, e quando chegar no final do leilão dessa carta, a pessoa vai descartar aquela quantidade de cartas e assim vai até zerar o deck de leilão, né? Então, o leilão ocorre até o final do deck. Acabou o deck de leilão, faz-se as contagens, né, das cartas, separa o dinheiro e faz a contagem de cada uma das 5 categorias. E quem tiver o maior número em cada categoria, né, leva o valor que estiver nos dados, né? Então, né, as pessoas vão aumentando, os jogadores vão aumentando e diminuindo. Os jogadores vão aumentando e diminuindo os valores, né, aqui nos dados, e cada um, quem tiver a maior pontuação, né, nas cartas, ganha aqueles pontos. Essa pontuação das cartas não são pontos de vitória, são só para você pegar a pontuação dos dados, né, no final do jogo. E, como eu disse, caso empate, usa-se a letra para o desempate, né? Caso empate na pontuação, usa-se a letra para desempate. E é isso aí. Muito fácil, muito simples, né? Um jogo que as regras não são tão complicadas, é fácil até de você estar explicando. É um jogo bonito, né? O tema não influencia muito, mas é muito bonito, né? As artes são muito, muito bonitas, muito bacanas, e eu não sei se eu já vi isso em outros jogos, mas o Stephen Fee também fez a arte do jogo, né? É um dos 2 artistas que fizeram a arte do jogo. Além de fazer o jogo, né, do design do jogo, o cara ainda fez a arte do jogo. Enfim, recomendo. Biblos é muito bom, muito bacana, é um jogo leve, né, e rápido, relativamente rápido, meia hora aí você está jogando. É facinho de explicar, né, como eu já disse, é um jogo bonito e vale a pena ter na coleção, recomendo. Eu não vi nada negativo no jogo, exceto, né, que não influencia em nada, né, foi o insert. Inclusive eu até já tirei, que não cabe, apesar do insert ser, né, bem simples mesmo, mas ele não foi pensado para cartas com sleeve, né? Ele não cabe, né? Até entra, mas entra apertado e acaba amassando as cartas. E não entram todas as cartas, fica
uma quantidade para fora e aí a caixa não fecha. Então é muito apertado, né, o espaço para as cartas e não entra as cartas com sleeve. Para mim foi o único negativo, que não quer dizer muita coisa, mas para quem gosta de cartas com sleeve, né, para quem protege suas cartas, não dá, tem que tirar o insert para poder guardar o jogo. E é isso aí. Esse foi o Biblios, foi o review do Biblios. Valeu a quem assistiu e até os próximos vídeos.